Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos, sejam bem-vindos ao canal Aleph Tav. Estou aqui para fazer mais um vídeo. Hoje estarei comentando sobre o texto bíblico que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, referente ao seguinte tema: a origem da alma, pré-existente ou criada. Sobre isso que eu estarei abordando nesta ocasião. Começando por uma observação a partir da visão da perspectiva filosófica, como a de Platão. A alma é pré-existente e imortal. Ela existia antes do corpo e retorna ao mundo das ideias após a morte. Então, dentro dessa visão, para Platão, não somente para ele, para outros filósofos, e também é uma visão que se estende até os dias de hoje, para muitos cristãos, que a alma ela é pré-existente e imortal, existindo já antes do corpo. Então, esse é um ponto de vista entendido e defendido por muitos estudiosos ainda nos nossos dias atuais. Já na perspectiva religiosa e teológica, como por exemplo a do cristianismo tradicional, a alma é criada por Deus, ou seja, ela não é pré-existente, mas depois de um certo momento, de um certo período, é que ela passa a existir, ou seja, ela passa a ser criada. Partindo deste ponto, o que de fato a Bíblia nos informa sobre esta temática? Nesta imagem nós temos o texto hebraico-português, onde a última oração do texto aí está destacada, que no hebraico nos diz assim: Vayeri ha'adam lenefesh hayah. Traduzido literalmente aí está: e se tornou o humano como ser vivente. De acordo com essa estrutura aí do texto hebraico, já quero adiantar de antemão que fica claro que a alma não é pré-existente. O motivo e as razões lógicas é que a estrutura sintática do texto não permite esta ideia. Vejamos alguns pontos que de fato contradizem essa proposição da alma ser pré-existente. Então, a partir deste momento, eu quero estar compartilhando com vocês aqui algumas observações e mostrando de fato que a alma realmente foi criada. Começando aqui com a seguinte observação, que o verbo vayeri, traduzido aí como tornou-se, funciona como um marcador de mudança de estado, apontando que o homem deixa de ser apenas um corpo inanimado e torna-se um ser vivente. Então este é um primeiro fator que eu posso assim mencionar aqui. Um segundo elemento é que o predicativo da estrutura deste texto, lenefesh hayah, não sugere que a alma existia antes. Descreve, porém, o novo estado do homem após o sopro. Então, aqui, de forma objetiva e clara, temos o segundo apontamento. Ainda uma terceira observação é que a sintaxe aponta aí uma oração típica em hebraico, formado dentro dessa estrutura por verbo dinâmico, mais sujeito, mais predicativo. Resultado, usado para expressar transformação ou início desse estado. Com isso, então, já ficou evidente e claro que a ideia da pré-existência aqui não cabe. Mas, além dessas observações, vale a pena mostrar algo que esse verbo vayeri indica no momento da narrativa deste texto bíblico. Notem
Vayeri aqui tornou-se um verbo dinâmico, pelo fato que, apesar dele estar no aspecto vaiktol, porém sua relação sintática com a preposição lamed, que ocorre dentro desta mesma oração, torna este verbo com a característica dinâmica de um verbo que se encontra no aspecto ictol. Logo, isso indica uma mudança de estado, uma transformação, algo que acontece no momento exato da narrativa. Exemplo: o homem tornou-se alma vivente. Antes não era. A alma é criada ou formada agora. Então, este apontamento aí, esta indicação, fortalece esta questão da aplicabilidade do verbo vayeri, com sua função dinâmica dentro da narrativa, dentro da estrutura sintática deste texto. Porém, se ele fosse estativo, na forma de hayá, como era, estava, aí sim indicaria um estado contínuo ou pré-existente, sem transformação. Se a alma existisse antes do sopro de Deus, a frase deveria ser algo como: o homem já era alma vivente. Porém, não é o que nós temos aqui no texto. Este é o problema. Mas, infelizmente, muitas pessoas tentam às vezes querer elaborar, construir uma base sólida em cima daquilo que o texto não expressa, daquilo que o texto não diz. Por isso, infelizmente, continua aí permeando um ensino que não tem um embasamento sólido, um fundamento bíblico respaldado naquilo que de fato as escrituras dizem sobre a origem da alma. Por fim, nós temos aqui a diferença entre o verbo dinâmico e o verbo de estado, aonde o texto hebraico de Gênesis 2:7 atualmente usa vayeri, tornar-se, onde indica mudança de estado, incompatível, sendo assim, então, com esta ideia aí proposta da pré-existência. Se a alma fosse pré-existente, o verbo provavelmente seria hayá, aonde seria traduzido aí como era ou estava. Ou outra forma que indicasse continuidade ou posse de estado, e não mudança e nem transformação. Mas, concluindo aqui, a realidade que temos presenciado é outra. E o que mais me choca é que existem professores de hebraico que tentam, inclusive, defender esta proposição baseado em textos bíblicos como esse de Gênesis capítulo 2 e o versículo 7. Mas, reforçando aqui o que eu já disse de antemão, do ponto de vista sintático, técnico, observando fatores dentro de uma visão mais ampla ainda aí, mesmo abrangendo pontos mais minuciosos, que envolvem até mesmo análise do discurso, não existe base e nem suporte para a defesa da pré-existência da alma, focalizando textos bíblicos como esse de Gênesis capítulo 2 e o versículo 7. Mas antes o texto é claro, sintaticamente falando, que a alma foi criada por Deus. Então é isso, pessoal, que eu tinha para compartilhar com vocês. Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Espero vocês no próximo vídeo. Shalom.